No último domingo nós iniciamos esta aula e nós combinamos de fazer em dois blocos, né? Lidando com o passado à luz das Escrituras. E a ideia remete mesmo a este tempo em que nós estamos vivendo. Domingo passado, último domingo do ano, este o primeiro domingo de um novo ano, tempo que a gente recomeça, ciclos se fecham, ciclos se reiniciam, e você tem a oportunidade de pensar sobre algumas coisas. Então, desde a aula passada, nós começamos a tratar deste tema, lidando com o passado à luz das Escrituras. Eu citei este livro do Stephen Weyans, colocando o seu passado no devido lugar. Então, este é um material muito interessante se você quer estudar mais sobre isso. Boa parte dessa aula está baseado em partes deste livro, mas o livro é bem mais amplo do que o que eu vou abordar aqui. Nós já vimos nessa primeira parte, então eu vou só passar para que aqueles que estão pela primeira vez consigam compreender o que nós estamos vendo. A ideia de lidar com o passado, você tem dois extremos perigosos. Alguns de achar que o passado não é nada. O passado não é importante. Aí, às vezes, até de modo errado, as pessoas querem citar versículos bíblicos. Por exemplo, Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Então a pessoa diz, está vendo? A gente não tem que ter lembrança de nada. A gente tem que esquecer o passado e seguir adiante. A gente tem que entender o que Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo de esquecer o passado, no sentido de esquecer uma forma de você viver agarrado em si próprio, e agora você tem Cristo. Então você esquece esse passado, de uma busca pela justiça própria, você esquece aquela vida errada que você estava, de ficar vivendo nela, e viver uma novidade de vida. Jeremias vai dizer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então não tem como você esquecer o passado. Tem coisas do passado que é extremamente importante você lembrar. Então o passado você não pode interpretar como não sendo nada. Aliás, Deus o fez com capacidade de memória. É porque Deus quer que você acumula coisas. O que nós ouvimos, aprendemos, anunciaremos à próxima geração. As nossas experiências fracassadas, a gente ensina na próxima geração para que não venham a falhar. Então, o passado não pode ser ignorado. Quando você está conversando com alguém, quando a pessoa sofre, o passado não pode ser ignorado. Mas um outro extremo é considerar o passado sendo tudo na nossa vida, ao ponto de determinar quem nós somos hoje. O passado nos influencia, mas o passado não determina quem nós somos. E aqui você tem um choque, inclusive, com algumas correntes dentro de áreas que tentam explicar o ser humano. Para nós que cremos na suficiência da Escritura, o passado não tem como determinar quem nós somos. Então, pessoas que ficam presas ao passado, dizendo, eu sou assim porque eu fui criado desse jeito, porque isso, porque aquilo, ela começa a habitar no passado em vez de habitar no presente, de construir o futuro. Então a gente não pode achar que o passado determina os nossos comportamentos no presente. Ele influencia, mas ele não determina. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nesse sentido que ele vai dizer, esqueça as coisas que para trás estavam, prossigo para as que diante de mim estão. Então o passado não tem o poder de determinar. Então nós não cremos que a pessoa precisa ficar fazendo regressão, por exemplo. Vou sentar lá no divã e vou fazer uma regressão do meu passado. Nós não cremos assim. Nós cremos que a gente precisa reinterpretar o nosso passado à luz da própria Escritura. Então nós trabalhamos muito isso, né? Esses dois extremos. E aí nós vimos que o passado pode se tornar um dos seus piores inimigos. Quando problemas não resolvidos, quando escolhas tolas acontecem, quando pecados não confessados, quando lições não aprendidas. Então perceba que nisso aqui tudo é o passado sendo um dos seus piores inimigos.
Muitas vezes nós ficamos presos no presente por causa destas coisas aqui. A gente não resolve determinadas coisas da nossa vida e elas estão lá. Então elas não são mais o passado neutro, eles estão influenciando o nosso presente porque eles não foram tratados. Eles continuam nos assombrando porque não foram resolvidos. Escolhas tolas vai gerar consequências no nosso presente. E às vezes sempre Deus nos perdoa, mas nem sempre Deus nos isenta das consequências dos nossos erros. Então, o que nós muitas vezes vivemos hoje, não é uma determinação do nosso passado, mas uma consequência de ter trilhado um determinado caminho no passado. E Deus então está fazendo com que a gente passe pelas consequências. E quando a gente não percebe isso, a gente fica amargurado, irado, chateado, achando que, poxa, por que eu passo por isso? Quando a gente entende que existem consequências e que Deus é puro e santo no teu falar, então a gente pode descansar dizendo, eu errei, Deus me perdoou e agora eu estou passando simplesmente pelas consequências. E eu não posso achar que é injusto passar por elas. É um coração não tratado que acaba não descansando no presente, vivendo o que tem que viver, né? Davi teve que passar a vida dele lidando com consequências do seu pecado, sem que ele estivesse amargurado com Deus. Deus o perdoou, mas ele estava vivendo as consequências. Então, pecados não confessados, enquanto nós não confessamos, a gente não é perdoado. A gente tem que ter a dinâmica de confissão para a gente nos libertar dos nossos pecados. Lições não aprendidas, né? Você praticou lá e continua praticando hoje. Uma coisa muito comum é o saudosismo, principalmente você e eu que já estamos aí virando a fase da vida. Então você vai virando a sua fase da vida, você viveu bastante tempo e agora você talvez não tem filhos em casa, já um monte de coisas não estão acontecendo sobre você, aí você começa a ser saudosista do passado. E aí você fica amargurado, aí você diz, mas no passado que era bom, lá que era assim, assim, assado. Então tem gente que nunca acha que o tempo presente é uma dádiva, quando na verdade cada fase da vida é um presente de Deus e cada fase da vida é vivida num mundo quebrado pelo pecado. As crianças é jóia, você diz, criança que é bom, né? Não tem que pagar boleto, é vida boa de criança. Mas você vê elas chorando muitas vezes, vocês veem elas reclamando muitas vezes, porque no mundinho delas não está bom ainda. Cada fase tem os seus desafios. É por isso que é muito comum as crianças quererem crescer, né? Falar, eu quero ser grande logo. Mal sabem elas, né? Então, quando vai avançando, aí na adolescência, você tem outra série de desafios e uma série de benefícios. É a beleza de cada fase e a dificuldade de cada fase no mundo caído. Quando você chega na fase mais idosa, é a mesma coisa. O salmista, quando entende isso, ele diz, na velhice serão cheios de seivas e ainda darão frutos. Ele vai entender uma nova mudança de vida acontecendo com ele. Então a gente tem que entender isso. Tem gente que diz, naquela época era assim, assim, assado. Era nada, naquela época os seus pais diziam para você que na época dele que era boa. Então assim, é o saudosismo de um passado que a gente não está mais lá, e a gente acha que era mil maravilhas, quando tinha inúmeros desafios. Então nós vimos ele como o pior dos inimigos, né? Nós vimos também, e aqui para cada um desses nós trabalhamos textos bíblicos, tá? No domingo passado. E o passado pode ser um dos seus melhores amigos, porque através dele você tira força e confiança, quando você precisa de um encorajamento e equilíbrio, quando você precisa perdoar alguém. Como assim, pastor? O passado vai fazer eu perdoar alguém hoje? Porque você vai lembrar dos seus pecados e como Deus perdoou você, como outrora você já foi tão ignorante de verdades e hoje Deus deu a você um nível de conhecimento. Você pode se relacionar com o próximo perdoando, lembrando do perdão que você teve da parte de Deus. E quando você está lutando com orgulho, você está achando que você é bom, que você faz coisas boas e não sei o quê, o seu passado te lembra,
não foi sempre assim, olha o que você já errou e tal. Então é importante o passado ser revisitado nesses sentidos. Então tudo isso aqui a gente tratou com detalhes domingo passado. A gente definiu, mostramos os dois extremos, mostramos ele como o pior inimigo e mostramos ele como um dos melhores amigos. Como você vai lidar com o passado, vai fazer toda a diferença. O passado não deve fazer você ficar parado no tempo. O passado deve fazer você crescer para viver o presente e desfrutar de bênçãos do futuro. Daí, nós chegamos à definição do que é o passado. O autor que eu citei, Stephen Vines, ele diz que o passado vamos juntos? Porque assim, você poderia definir passado em vários sentidos, né? Na língua portuguesa, na filosofia e tudo mais. Então, dentro do que nós estamos lidando com essa série de conceitos, o que é o passado? Vamos juntos? É o acúmulo de eventos, escolhas, respostas, hábitos, atitudes, desejos, sentimentos e crenças que moldam os padrões, interpretações e rotinas de nossas vidas hoje. Perceba como que nessa definição o passado vai influenciar a nossa vida. Como nós lemos o passado, como nós olhamos, não é o passado em si, mas é como que você faz essa leitura dele, vai fazer com que ele influencie você no hoje. Daí, nós precisamos pensar no passado e tentar reunir o nosso passado em alguns blocos. Porque o passado, ele pode ser organizado por nós. Essas memórias que nós tivemos, esses sentimentos, essas lembranças, esses eventos que nós passamos, ele pode ser colocado em 4 baldes ou em 4 caixas, por exemplo. Então, como que a gente organizaria esse passado? Quando você pensa no passado, então naquilo que ocorreu, o fato que aconteceu, e você está lembrando aí. Você foi inocente? Ou você foi culpado? Você foi uma vítima? Ou você foi um agressor, o acusador da história? Porque no mundo quebrado, nós muitas vezes estamos de um lado ou estamos do outro. É possível nós sofrermos coisas terríveis, termos sofrido coisas terríveis, sem que a gente tivesse uma culpa específica daquilo. Alguém fez algo conosco, ou não só alguém, às vezes o mundo, no sentido do mundo quebrado pelo pecado, fez isso acontecer conosco. Porque o mundo quebrado pelo pecado está amaldiçoado. Então, quando você pensa no evento, você deveria pensar, tá, eu sou inocente ou eu sou culpado naquilo que aconteceu? Eu sei que as coisas não são tão preto no branco. A gente não é só inocente. Muitas vezes nós somos culpados e também inocentes. Ah, mas ele também fez isso, mas ela também fazia isso. Ok, mas o ponto definidor daquele ponto que a gente está observando, você foi culpado ou inocente, porque o passado é uma série de coisas. Você pode pegar aquele evento e dividir ele mais e tentar chegar nesse ponto. Quando você pensa nisso, a sua próxima questão é como você reagiu. Então, primeiro assim, o que aconteceu? E agora, qual foi a sua reação ao que aconteceu? Tudo que acontece, a gente reage, uma ação gera uma reação. E você pode reagir de 2 formas também. Você pode reagir de uma forma boa ou bem, você pode reagir de uma forma mal. Como que isso se dá? Por exemplo, aquilo que aconteceu com você, você era inocente. Você reagiu bem ou você reagiu mal? Como assim, pastor, reagir mal? A gente vai ver
que é possível você, numa situação de vítima, reagir mal a isso. E você pecar, mesmo estando numa condição de ser a vítima da história. A gente vai ver vários exemplos, mas por exemplo, quando alguém faz algo com você, e essa pessoa vai até você e pede perdão. Você é a vítima, certo? Se você perdoar, você está reagindo bem. Você não perdoando, você está reagindo mal. Tá, mas ele que fez, ok. Naquilo que aconteceu, você era inocente. Mas na sua reação ao que aconteceu, você é culpado. Você está reagindo mal a esse sofrimento. Então é isso que a gente tem que entender. E o oposto também se dá. No culpado, né? Você pecou, então você errou, você cometeu o erro, mas pecou e imediatamente você fez o quê? Se arrependeu. Isso significa que você não é culpado do que aconteceu? Você é culpado. No fato, você errou, mas na hora você reagiu, o quê? Bem ou mal? Bem. Todas as vezes isso acontece? Claro que não. E muitas vezes você peca e você reage mal ao que aconteceu por causa do seu pecado. Você ofendeu alguém, você errou. Ok, mas o que eu fiz quando eu fiz isso? Eu fui lá e pedi perdão? Então eu reagi bem. Não, eu fiz isso, isso e isso. Você reagiu mal. Então a gente tem que tentar destrinchar isso em nós, para que a gente consiga lidar melhor com o nosso passado. Então o passado pode ser colocado dentro dessas 4 caixas, né, ligados. Alguma dúvida? A gente vai olhar uma por uma agora. Ok? Então vamos olhar uma por uma. Então, num pecado, no passado, né, você era inocente sobre o fato que aconteceu, e você reagiu bem. Pecaram contra você, mas você reagiu bem. O que é que nós podemos ver disso aqui? O que você faz nessas situações? Salmo 73, abra lá, a gente não vai ler ele todo, porque ele é grande, só ele dá uma aula. Olha o Salmo 73, só para passar o olho assim, a gente, como eu disse, é um salmo muito rico, até recomendo que você leia em casa. Olha o Salmo 73. O Salmo 73, o salmista é um inocente, ele não tinha feito nada, e aí ele começa a descrever para nós riscos que há quando nós não fizemos nada, estamos reagindo bem ao que está acontecendo sobre nós, e aí há alguns riscos, que é o risco de nós começarmos a invejar os demais. O que é que pode acontecer dentro do nosso coração? E ele se coloca agora passando por isso. Ele diz que ele passou a invejar os ímpios, ele passou a fazer isso, isso e aquilo outro. No Salmo 73 você tem essa afirmação, olha o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por que é que ele quase fez isso? E aí ele vai descrever. Porque olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então perceba, quando você reagiu bem, reconheça de forma sincera o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Avalie isso. Porque você é um inocente, alguém fez algo errado, você reagiu bem, e reconheça agora o que está acontecendo ao seu derredor e os riscos que isso tem de chegar ao seu próprio coração, A gente vai olhar no final José. José é um exemplo de alguém que lida muito com isso aqui. Ele consegue entender, reagir bem a algo tão ruim que aconteceu com ele. Salmo 61 ainda. Suplique a Deus enquanto você sofre.
Olha o Salmo 61. E perceba aqui o quanto que é uma visão bíblica, diz para mim e para você que o fato de você ser inocente, o fato de você estar reagindo bem, não significa que o seu sofrimento pare, não significa que você não vá sofrer. Então tá, pastor, e aí o que eu faço com isso? Você precisa buscar a Deus, orar a Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me destes a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescenta ao rei, durante os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, conceda-lhe o que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Percebe aí, tem uma perspectiva de salmodiar, de cantar, de louvar, dia após dia. Tá, mas ele sofre, ele descreve isso que ele sofre. E aí o que ele faz? Ele ora a Deus, ele suplica a Deus. E ele passa pelo sofrimento orando. A oração nem sempre vai nos tirar do sofrimento. E aqui estão umas coisas que às vezes as igrejas mais neopentecostais erram. Elas colocam a oração como um instrumento que vai tirar você da aflição. Eu estou orando para que eu pare de sofrer. Deus pode às vezes fazer você parar de sofrer, mas às vezes não. Às vezes Ele vai deixar você sofrendo, e a oração é o combustível para você passar pelo sofrimento. Ele é a forma de você tratar com a alma, tratar com as angústias do coração. Você está abrindo a Deus o seu clamor, você está externalizando, falando com outra pessoa sobre aquilo que você sofre, e falando com a pessoa que você mais confia, que mais domina sobre a história. Essa é uma forma de eu e você lidarmos com sofrimentos quando nós somos inocentes, estamos reagindo bem, e a gente continua sofrendo. Como que a gente faz então? Suplica a Deus, ele volta para Deus em oração. Busque conforto em Deus e na sua palavra, através do povo de Deus também. Olha 2 aos Coríntios capítulo 1. Então perceba que você está entendendo o passado a partir de uma visão mais macro, de que há um Deus soberano que não chamou você para viver a sua vida apenas. Ele chamou você para viver uma história que Ele está construindo, que envolve a sua vida, mas envolve a vida de tantos outros. Olha o verso 3, a partir do verso 3, vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba só um minutinho, enquanto nós estivermos lendo, perceba várias vezes a palavra consolação aparecendo. Consolação, misericórdia. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, e aí ele chama Deus de quê? Do Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Perceba que ele vai explorar o termo consolação e misericórdia, e ele coloca Deus como sendo o Pai disso, o grande Deus, o Pai de misericórdia, de toda consolação. Ele é quem faz o quê? Olha o verso 4, o que é que Deus faz? É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Só um minuto. Quem é que conforta na nossa tribulação? Deus. Por isso que dá a ideia de suplicar a Ele. E Ele conforta em toda e qualquer tribulação. Perceba que a palavra de Deus vai usar a ideia de nossa tribulação, daquilo que nós passamos. Verso 4 ainda. Mas tem um objetivo isso. Olha o objetivo. O para aponta objetivo. Para podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia e com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por que é que Deus
é o Pai de consolação que consola você no seu sofrimento. Para que Ele faz isso? Olha aí para o texto, pessoal. Para que possamos consolar outros que estão sofrendo. Perceba, o consolo que Deus nos dá não tem como objetivo último nós mesmos. Então Ele permite que nós sofremos, pessoas fazem algo errado sobre nós precisamos reagir bem, então nós estamos reagindo bem. Ele nos consola, para quê? Para que nós consolemos outros. O sofrimento na vida do crente tem como objetivo ele experimentar um consolo de Deus para que ele seja instrumento de consolar outros que estão sofrendo. Todo mundo vai sofrer em maior e menor grau. E até o seu sofrimento não deve ser usado só por você. Ele deve ser usado para consolar outros. Então, essa é a dinâmica. Perceba, quando você começa a reler isso, em vez de você ficar preso em algo terrível que aconteceu, infelizmente no mundo quebrado, acontecem coisas terríveis sobre nós. Há pessoas que vão ter um passado difícil, infelizmente, por causa de gente terrível, até mesmo de abusos no passado. Como que essa pessoa lida no presente? Ela não teve culpa nenhuma. Ela busca súplicas em Deus, Deus vai consolar se ela buscar, através do consolo que ela recebe, no presente, ela vai ajudar os que estão sofrendo. Percebe? Uma experiência do passado, que Deus consolou no passado, é usado agora para consolar outros que estão passando por aquele momento. Algumas coisas na nossa vida que é passado nosso, coisas muito semelhantes a essa, é presente e futuro de outros. E o nosso passado, tratado corretamente, vai ajudar aqueles aqui. É isso que Davi não fez. Davi, você não encontra Davi lidando bem com os filhos dele, com as consequências dos erros. Até porque talvez ele diga, mas com que autoridade que eu vou dizer isso, se eu errei? Perceba que isso é uma leitura errada do passado. O fato de você ter errado no passado, não pode fazer com que você não tenha autoridade no presente para exortar alguém. Exatamente como aconteceu as coisas na sua vida e como você buscou em Deus, é o modelo para você tratar agora o outro. Então essa é uma dinâmica que a gente precisa entender. Deus não nos chamou para viver a nossa vida. Então o seu passado não se explica só em você. O seu passado se explica no projeto maior de Deus. E no projeto maior de Deus, um sofrimento inocente que você teve, sendo você inocente, reagindo bem, ele tem como objetivo que você receba consolo para consolar outros. Dúvida quanto a esse primeiro item? Falar que passa muita coisa na cabeça, mas né? Passa muita coisa na cabeça. Com relação a isso, quando você deu o exemplo do abuso, né? Sim. Você foi inocente, você sofreu uma situação, mas que muitas pessoas tratam hoje como coisas mal resolvidas do passado, entendeu? Sim. Porque existe também aquela situação que não foi devidamente resolvida. Se você não reconhece, como é que você reagiu, se foi bem ou mal, com relação a um exemplo de abuso, seja qualquer abuso que for. Sim. Né? E aí repercute no presente que você não tem uma dificuldade muito com relação a confiar em pessoas, ou confiar em situações. E fica aquela pessoa sempre muito retraída, né? Sim. Como é que é isso aí? Porque normalmente quando você vai para ver essas coisas, principalmente em saúde, que a gente trabalha muito, coisas mal resolvidas que você não sabe e você traz de uma resposta distinta. Lembra dos dois extremos? O passado, eu dizer, não, o que aconteceu no passado não vai afetar em nada hoje, esquece, vida que segue. É impossível, entende? É impossível. O passado é coisas influencia a nossa vida. Isso explica porque que a pessoa tem alguns receios e tal, isso explica. Agora, o passado não é tudo, o passado não determina. Como que a Bíblia me diz como eu devo me relacionar com o próximo?
Não pode ser a partir da experiência que eu tive no passado. A Bíblia diz que eu não posso viver isolado. Entende? A Bíblia diz que eu preciso encontrar núcleos de relacionamentos. Então a pessoa vai, é essa leitura que vai fazer com que a pessoa supere aquilo. Ore a Deus, encontre consolo da parte de Deus, entenda que através desse sofrimento, ela não precisa cultivar o sofrimento. Ela pode ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Entende? O erro de muitos é ficar cultivando o passado. Aí até fazer uma sessão de regressão. Não, nós não precisamos disso. Nós podemos entender que em Cristo nós fomos feitos novos. Há novidade de vida e plena redenção para nós a partir da obra de Cristo. E nós temos o Espírito habitando em nós para nos capacitar a vencermos essas influências ruins, essas dores que ficam, a gente não pode ignorar, mas a gente não pode parar no tempo, definindo o tempo e a vida com a experiência que eu tive lá atrás. Oi? Claro, isso é conversado, exatamente. Não é fácil, entende? Não é fácil. Daí a ideia de entender o que aconteceu, eu preciso perdoar e eu preciso seguir, entende? Essa parte que a gente leu aqui a respeito, né, de você ter o consolo, né, do Senhor e também saber como consolar outras pessoas. E isso tem que ser o Espírito Santo agindo muito forte, porque às vezes você está até na boa intenção, mas em vez de ajudar, você não está ajudando muito não, entendeu? É só o Espírito Santo de Deus mesmo. É o Espírito Santo e é o processo, Val. Por quê? Porque às vezes a gente deixa para o Espírito Santo aquilo que nós precisamos buscar. É o Espírito que vai fazer, mas ele vai fazer junto com o processo que Deus estabeleceu. Nós ignoramos muito o poder que a oração tem, não de mudar Deus, mas de mudar nós mesmos, entende? O quanto que se a gente orar, só da gente estar orando, isso muda o nosso emocional, muda a nossa vida, entende? Então a Bíblia lida com isso. Está alguém abatido, o salmista diz, por que estás abatido, a minha alma? Ele está com a alma batida, triste, mas a alma está batida. Não, ele sabe, ele precisa conversar com ela, orar com ela, falar com ela, entende? Então, o processo é importante. Quando a ramos da ciência diz, olha, você precisa falar, você precisa... Por que ele está usando algumas coisas que são verdades? Nós também queremos que precisa falar, mas falar com Deus. Entende? A oração é esse instrumento de falar com Deus. Falar com Deus. Então, é o Espírito mesmo, mas através dos meios de graça que o Espírito concede. Oração, leitura bíblica. A coisa mais comum a gente lidar, e à medida que as pessoas estão fracassando, elas deixarem de fazer. Vamos pegar a imagem da saúde, tipo assim, a pessoa diz, rapaz, eu estou ficando com a pressão meio alta. E aí? Não, eu não estou tomando. Igual que eu não estou tomando remédio de pressão mesmo, entende? A vida cristã acontece esse ciclo. A pessoa está sofrendo, aí o que ela está fazendo? Não está orando, não está lendo a Bíblia. É agora que ela mais precisa. Esse é o processo de fazer isso. E é o Espírito mesmo, a Bíblia está dizendo, ele é quem nos consola. Só que é uma promessa disso. E Deus não é homem que minta. Deus não promete nos tirar da aflição, mas Ele promete nos consolar. Então, o que Deus promete é importante a gente saber, porque Deus nunca mente. E aí a minha confiança de que Ele vai me consolar, me torna consolado. Entende? É a dinâmica. Então, o passado não pode ser ignorado, ele vai influenciar, vai ter várias dinâmicas aí, do comportamental dessa pessoa, e a gente tem que entender o sofrimento dela, não vai dizer, isso não é nada, não, isso é frescura, não é frescura, não, é uma pessoa quebrada pela vida, e vários outros sofrimentos, né? Mas a gente não pode ir para o ponto de determina, senão a gente se torna o coitadinho da história que nunca avança, e é tendencioso isso também, a gente acabar nutrindo isso na nossa vida, eu ficar sempre alimentando uma tragédia que aconteceu comigo,
Porque isso, de certa forma, tira de mim a responsabilidade do presente. Eu sempre posso justificar alguma coisa que eu falhar, porque eu tenho passado assim. Entende? Então a gente reconhece a dor lá do passado, a gente não está ignorando, mas a gente está chamando a pessoa para uma responsabilidade individual de viver uma novidade de vida. Deu para todo mundo entender? Ou pelo menos passar mais 1000 coisas na cabeça, né, Val? Só uma pergunta, também um comentário assim. Nesse aspecto de coisas do passado não resolvidas, né, a gente pode ter por tanto tempo que a gente pensa naquilo, a gente pode também ter um vício assim comportamental do nosso pensamento, né? Então tem Sim. como que isso relaciona até com a questão do nosso corpo, né, nos processos que acontecem na nossa mente, porque a habituação, né, desses pensamentos nos fazem pensar muito naquilo, de modo que isso determina o nosso comportamento e a gente vai até contra o que Paulo fala aos Filipenses, né? Isso aí. De não pensar naquilo que é verdadeiro, justo e bom, né? Então, como que isso influencia, como que essa relação corporal e espiritual estão ligadas assim, né? Nos nossos processos da minha mente? Não sei se foi muito relapso aqui na minha pergunta, mas... Pois então, não, eu acho que a sua pergunta já traz muitas respostas. já ajuda, traz muitas respostas. Por isso que para nós, os cristãos, que partimos das Escrituras, a gente tem uma visão diferente de como lidar com o passado. A gente não acha que o indivíduo deve ficar vivendo o passado. Por isso que a gente nem acha que ele deve tentar repetir a experiência do passado através de uma regressão. Porque o passado, ele foi tratado na cruz de Cristo. E aí, o texto de Filipenses que citou é muito importante. Pensai nas coisas que sejam puras, verdadeiras e tal. Perceba que é uma ordem. Às vezes a gente acha que a gente não tem como escolher o que pensar. A Bíblia dá ordem sobre o nosso pensar. Pense nisso. A tendência, passa na nossa mente muita coisa. E a ordem bíblica é: pare de pensar assim e comece a pensar nisso. Nós só fazemos muitas coisas substituindo. Daí a necessidade de substituir hábitos. Eu quero abandonar tal coisa. Você precisa colocar uma outra coisa no lugar, senão você não vai abandonar fácil. Então, substituição. A Bíblia trabalha com isso em Efésios. Aquele que mentia, ele não diz pare de mentir, ele muda, ele diz o quê? Alguém lembra? Aquele que não mentia, o que ele deve fazer? Dizer a verdade. Porque às vezes a gente diz pare de mentir, né? Ele vai mais do que pare de mentir, ele diz sempre diga a verdade. Aquele que roubava, ele diz pare de roubar só, não, ele diz alguma coisa mais, ele diz o quê? Está sabendo Efésios, hein, sabe? Aquele que roubava, trabalhe com as próprias mãos para ajudar o necessitado. Ele está dizendo que quem rouba, furta, né, tira as coisas pequenas, a ideia é o seguinte: ele faz isso porque ele tem uma mentalidade. Qual que é a mentalidade dele? Eu tenho que levar vantagem, eu preciso ter alguma coisa. E qual que é a mentalidade de doar? Eu preciso perder algo para que o outro ganhe. Percebe que ele inverte drasticamente. Daí Paulo está dizendo, pense nisso. Quando a gente fala do passado, e até boa a sua fala, a gente não deve ficar lá todo dia pensando no passado. Fazer essa dinâmica, entendi o meu passado, presente que eu vivo. O futuro Deus tem para mim. Deus tem uma história para mim, eu não posso ficar lá vivendo essa lembrança. Eu lido com a lembrança e redimo as lições que eu tive com ela. E eu não fico mais vivendo a lembrança. Porque senão a pessoa fica nisso que você falou, ele vai viver preso no passado e determinado pelo passado. Ele fica sentindo as mesmas coisas que ele sentiu lá atrás, porque ele está preso lá ainda. Mais alguma dúvida? Então, substituir. E até completa, tá, Val, essa fala dele aí, essa ideia de pense tal coisa, né? Pense tal coisa. Alguém que vai ter filhos, né? Você tem que pensar sobre filhos nessa outra dinâmica e tudo mais. Vamos para o segundo ponto agora, segundo aspecto, né?
Você ainda era inocente no que aconteceu. Você era inocente, mas você reagiu mal. A Bíblia fala, uma palavra dura suscita a ira, né? Palavra branda desvia o furor. Alguém veio irado com você, falou um monte de coisa, ele está errado. Você foi ofendido. Mas se você reagiu falando, você também errou. Percebe? Daí, como você reage a isso? Você torna o mal pelo mal? Olha lá Romanos 12. E para muitas pessoas a regra é, pisou no meu calo, tem. E crente fala isso assim com a boca cheia às vezes. Não, pastor, eu sou gente boa demais, mas se pisar aqui no meu calo, aí não. Né? Aí a coisa muda. Então a gente é permeado pela mentalidade do mundo, né? A gente é permeado. A filosofia do mundo é essa? Vingança. A filosofia é contracultural mesmo, a Bíblia, né? Sim. Porque pede para você tratar de uma forma que o mundo fala assim, que bobo Que fazer bobo. assim. É. Até parece que vai resolver. Vai ficar ali tomando na cabeça sempre, né? Isso Mas, aí. na verdade, o mundo prega a vingança. Não fez isso com você? Não deixa barato, não. Isso. Reage, porque senão vai fazer sempre. Isso Então, aí. assim, a Bíblia é contracultural. Contracultural. Por isso a Bíblia chega a dizer que nós somos loucos para o mundo, né? O Evangelho é loucura para os que se perdem. Não deve achar que eles vão entender. Mas outra coisa, nós somos absolutamente efetivos naquilo que acontece conosco. O mundo está perdido exatamente por viver essa tese. Porque se isso, até no pragmatismo, isso não dá resultado. Olha como que a nossa sociedade é uma sociedade doente emocionalmente. Se realmente alguém fizer alguma coisa comigo, eu fizer contra ela, isso resolve? Não resolve coisa nenhuma. Tanto não resolve que as pessoas estão vivendo a vida toda com determinadas questões. Elas reagiram lá, pagaram o mal com o mal, mas não livrou isso do coração dela. A guarda rancor até hoje. Percebe? O caminho para se livrar do rancor é o caminho do perdão. Não é o caminho da retribuição. Eu retribuí a pessoa, mas não resolveu. Você retribuiu aquilo, não cura você. Se cortou aqui em mim, eu cortar você, para de sangrar em mim? Não para. Tem que ter um caminho melhor do que da retribuição. É o caminho do perdão. Do caminho do perdão. Mas olha Romanos 12 então. Romanos 12, verso 14. É boa esse assunto. Eu falei com vocês, é bom, dá uma série de estudos. Só que eu vou sair de férias, então tem que terminar hoje. Vamos lá. Romanos 12. Olha o verso 14. 12, 14. Olha a forma como a Bíblia vai lidar, ó. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então a ideia é abençoar. Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Sejais sábios. Não seja sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 19, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nós fazemos isso, nós não estamos passando pano sobre aqueles que erram. A gente está entregando ao justo juiz. Deus há de fazer justiça. Eu vou retribuir com o bem. Verso 20, ó, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a dinâmica bíblica é essa. Daí, é possível que você seja inocente, mas você está reagindo mal. Eu acho que a maioria das vezes a gente está nesse negócio aqui.
Eu estou dizendo que o outro lá é inocente? Não estou dizendo isso. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia não está tirando a culpa do outro. Mas a Bíblia está dizendo, você precisa reagir correto. Eu acho que muitas vezes a gente reage mal. Você desenvolveu amargura para com Deus por algo que aconteceu e você ficou amargurado. Você perde de forma trágica um parente. Alguém vai lá, tira a vida desse parente, um acidente, um irresponsável que estava lá, alcoolizado, uma série de coisas. Você começa a viver nessa dinâmica de uma saudade, do luto, tudo isso é válido, tudo isso faz parte do sofrimento. Mas e você vai fazer o quê? Você vai criar amargura para com Deus a vida toda? Você vai ficar culpando Deus? Isso é uma reação mal. Noemi, né, é o exemplo de alguém amargurada. Ela está sofrendo por diversos fatores. Muitos desses fatores têm consequências do que ela fez, outros não. Ela é uma mulher sofrida, se você parar. Ela é uma pessoa já mais idosa. O seu marido já é falecido, só isso já torna difícil. Mas os seus 2 filhos são falecidos também. E ela tem 2 noras. Não é uma piadinha não, tá? Não é uma piadinha não. Ela tem 2 noras. Entendeu? Eu sei que vocês estão pensando que esse é o maior sofrimento de Noemi. Eu sei. Mas não é isso que eu estou pensando não. Noemi é uma mulher que sofre demais na vida. Mas ela começa a ficar amargurada. Ela chega ao ponto de dizer, não me chamai de Noemi, chamai-me Mara. Porque o Todo-Poderoso tem descarregado a mão contra mim. Então ela faz essa jornada de amargura. Então a gente não pode viver assim amargurado. Porque quando nós estamos amargurados, a gente não está vendo as coisas boas que Deus está fazendo. Essa mesma Noemi teve uma das noras, volta para trás, uma outra vai dizer, aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, aí pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. A não ser a morte, nada me separa de você. Ela não está sozinha na vida. E ela está com a pessoa mais improvável, uma moabita, de estar com ela. Deus transformou o coração de Ruth, ao ponto dela ser melhor do que seus 7 filhos. Percebe? Deus está construindo. Significa que acabou, não tem a dor da morte dos filhos? Claro que tem. Mas a amargura te faz não ver as coisas boas. A vida, normalmente tem lá, meio copo. Existe coisa, está vazio, mas também está meio copo cheio. Então a gente tem que entender isso na nossa dinâmica da história. Senão a gente se torna amargurado. E é ruim viver com gente amargurada. É ruim demais, a pessoa só vê o problema do negócio. Outra questão que precisa acontecer. Você confrontou aquele que o maltratou? Mateus 18 vai dizer, se alguém fez algo com você, você foi lá e conversou com a pessoa. Esses são os caminhos bíblicos para quando você é inocente e você não reagir mal, porque do contrário, você vai reagir mal. E por fim, né, desse item, você praticou o perdão bíblico. Quem não perdoa, fica preso ao passado e adoece. O caminho é o caminho do perdão. Perdão. Naquilo que você foi, agora mudou, hein? Mudou o quadro. Culpado. Então a gente viu inocente, reagiu bem, inocente reagindo mal. No culpado, você reagiu bem. Quando é que você reage bem? Quando você pecou, mas rapidamente você pediu perdão a Deus. Como é que você deve fazer nessa situação? Acredite que o seu pecado é perdoado. Acredite na promessa de Deus de perdoar os seus pecados. 1 de João capítulo 1, verso 9. Aqui também outra coisa que a pessoa fica agarrada. A pessoa cometeu algo, ok. E aí, reagiu bem, pediu perdão. E aí, por que ela vai ficar presa ao pecado dela do passado? Não. Davi, percebe como é que a gente está avançando em blocos? E tudo isso é o que pense corretamente. Quando eu e você começamos a pensar
que Deus não me perdoou, se você se arrependeu, você está pensando errado. Não é correto você pensar que Deus não perdoou. Se você se arrependeu, você está descrendo na promessa de Deus. Olha lá a 1 de João, e você achar, né, que você não foi perdoado, você está descrendo na promessa de Deus. Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificar de toda injustiça. Percebe? Se confessarmos, Ele é fiel. Não é uma possibilidade, uma hipótese. Ele é. Culpa é outra coisa que as pessoas carregam a vida toda. Tem gente que está lá na fase idosa e ela está se sentindo culpada por aquilo que aconteceu lá atrás. Deixa eu te falar, isso é um dos motivos de pessoas adoecerem até. Adoecerem? Porque elas vivem... Eu não consigo, uma vez eu conversei até com uma certa senhora a respeito disso. Ela entende que Deus perdoa, ela confia, ela acredita, mas ela não se perdoa. Então, é uma visão errada do que é perdão e do que é justificação em Cristo. Às vezes pode ser uma confusão com consequências. Às vezes a gente é orgulhoso e a gente não quer ter a consequência. E como a consequência às vezes fica, a gente se sente não perdoado. Porque eu estou passando por isso, então aí a pessoa diz, eu não me perdoo. Não, calma aí, a gente tem que separar duas coisas. Você precisa encontrar alívio de culpa e aceitar responsabilidades. Aliás, isso faz parte, quando eu falo você, não é você, Val, não, hein, pelo amor de Deus, eu estou falando você, pessoa. Não sei, alguém diz aí, paz, o pastor está até bravo, até fechou a cara. A pessoa tem que entender essa dinâmica. E às vezes a pessoa não quer assumir a responsabilidade pelos erros dela. Entende? Ela quer que aquilo suma. Não. Você está passando só pela consequência. Perdão você encontra em Cristo. Consequências, às vezes, você vai viver. E o cristão arrependido, ele passa a consequência entendendo tudo isso. Se está sofrendo, ele pede, ora a Deus. Ele entende que ele serve de ensino. Davi diz, quando ele confessa os pecados, purifica, lava dos meus pecados, diz, então ensinarei os transgressores a tua lei. Ele vai e escreve o Salmo 32. O que eu estava lá quando eu estava em pecado? Quando eu confessei, o que aconteceu? Ele está contando uma coisa feia da vida dele. É um rei, poderia dizer assim, ninguém escreve nada sobre mim, hein? Esquece o que eu fiz lá, vão apagar a memória da história. Não, ele entende que as consequências são justas. E ele entende que ele está perdoado. Ele não é alguém que tem vergonha de andar na frente dos outros. Está perdoado. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo volta para a casa do pai, o filho quer voltar, mas diz, trata-me como um servo. Lembra? Ele ensaiou todo um discurso. O pai diz, nada, coloca chinelo, sandália nos pés, anel no dedo. Eu sempre tenho que tomar cuidado com essas coisas. Eu falo rápido, eu inverto. Coloca sandália no dedo, anel nos pés. Então, coloca essas coisas, entendeu? O que ele está fazendo aí, o pai? Rapidamente, mostrando para todo mundo, ele é filho. Ele é meu filho. O irmão mais velho não consegue entender isso, lembra? Ele não pode, ele vendeu, ele fez, o passado. Mas e o perdão? Então, essa é a dinâmica. Culpa adoece pessoas. E pessoas acabam não crendo nisso aqui, que se confessar o pecado, Deus perdoa. A justiça de Cristo é imputada a nós. Aí a gente diz, mas eu não me perdoo. Quem é maior, você ou Deus? Quem sabe o que é justo? Deus. Declarado justo por Deus, você é aquele que diz, não, você não está justo não. Percebe o orgulho humano? A gente tem que lutar. Chega ao ponto de, existem situações que as pessoas não se acham merecedoras de bênçãos. Uhum. Entendeu? Tanto que elas cultivam isso, né? Isso. Parece um discurso piedoso, parece uma pessoa muito humilde, ela não diz, eu não me sinto merecedora. Às vezes é um orgulho de não aceitar ganhar coisa. Já viu gente que tem dificuldade de ganhar algo? Ele quer ser, não, mas o que eu preciso fazer para você? Porque parece, não, eu não posso ficar devendo favor. Não, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Porque você não consegue, você é ruim.
Mas Deus resolveu amar e perdoar. Entende? Então, viver debaixo do perdão. E muitas vezes isso mesmo, Deus perdoou e a gente não vive essa identidade plena. A gente quer viver como se fosse culpado, né? Não é isso. Regozije-se em sua união com a ressurreição de Cristo. A Bíblia fala um negócio lindo aqui. Por que se a gente confessar os nossos pecados, ele é perdoado e tal? Porque por uma forma misteriosa, Deus resolveu unir eu e você com Cristo. Deus pegou Cristo e quando ele mata Cristo na cruz do Calvário, é como se ele estivesse matando nós. Quando Cristo ressuscita, é como se nós estivéssemos ressuscitando. Os nossos pecados foram todos pagos na cruz e nós ressuscitamos com Cristo. Paulo diz isso várias vezes. Em Cristo, nele. Então, essa é a dinâmica. Eu estou vivendo a nova vida em Cristo. Lembra que o cara que está falando sobre isso é alguém que poderia ficar preso numa depressão profunda, porque ele matou gente que exatamente estava pregando sobre a pessoa de Cristo. Mas ele entendeu que aquelas mortes foram pagas em Cristo e ele ressuscitou em Cristo. É aquela frase que a gente já falou, aquele versículo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É só uma contribuição sobre a fala da Val, que eu lembrei que uma vez eu vi um pastor no Instagram respondendo uma pergunta parecida com o que ela falou, que a pessoa sente, né? Aí eu achei aqui, a pessoa perguntou assim: pequei contra o Senhor, e agora? Confessei a Ele, pedi perdão, mas ainda sinto culpa e muita vergonha. Ele falou o seguinte: você precisa tratar o seu orgulho e a sua incredulidade. A palavra de Deus afirma que Ele te perdoou, 1 João 1,9. Não tinha visto a pergunta não, hein? Mas não. É boa, o cara respondeu certo. Não existe auto-perdão na Bíblia. Carregamos fardos de culpas porque somos incrédulos e queremos orgulhosamente merecer o perdão de Deus ou compensar nossos erros. Isso aí. E aí eu vi ele falar depois na continuidade: quem você pensa que é para não perdoar algo que Deus perdoou? Perdoou, isso aí. Não existe na Bíblia a ordem de você perdoar a si próprio. Não tem isso. Tem do outro te perdoar, ou de você perdoar o outro e Deus te perdoar. Não tem ofensa contra você mesmo. A ofensa é contra o outro e contra Deus. Contra Deus. E há perdão, né? E há perdão para isso aí. Culpado e você reagiu mal. Reagiu mal. Né? Davi é o caso da primeira parte disso. Até ele se arrepender, ele passou por um processo de declínio. No primeiro pecado com Betseba, ele não confessou. No primeiro pecado, ele escondeu. Ele pensou: se eu vou dar um jeito de ninguém saber. Ela engravidou, eu tenho um jeito de não saber, só o cara se deitar com ela, o marido dela se deitar com ela, manda trazer o marido da guerra, faz um movimento. Na mente de Davi, é esconder o que aconteceu, não é arrependimento aí. Então ele está lidando mal com o pecado. E a coisa vai indo mal, de mal a pior, né? Então quando a gente age mal, confessa o seu pecado imediatamente. A ideia bíblica é hoje, agora. Isso é muito interessante. E às vezes o descrente não entende isso. A Bíblia e Jesus não pega leve com quem está em pecado, praticando sem arrependimento. A Bíblia chama raça de víbora, fala que vai para o inferno mesmo. Não alisa não, entende, Val? A pessoa tem que... Uma pregação, um estudo, a pessoa tem que sentir o pior dos piores, mas há um caminho de você se tornar o melhor em Cristo. Essa é a diferença. Normalmente as pessoas querem: não, fica tranquilo, o que você fez, mas é também por causa disso, é também por causa daquilo. Começa a justificar o próprio pecado. Aí você consegue encontrar calma. Então está explicado, eu só fiz isso porque também, né, o mundo é assim, a sociedade faz isso e tal. Aí, agora eu estou bem. Entendeu? A Bíblia não faz isso não. A Bíblia diz: confesse, confesse, confesse. Aí o cara confessou, a Bíblia diz: está perdoado, você é filho, você é do reino e tal, está tudo resolvido, alegra, entende? Então essa é a dinâmica. Faça a restituição, se possível. 2 textos, abra Romanos 12 e abre em Lucas, tá? Daqui a pouquinho. Olha lá o verso de número 17. Não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 12, vamos juntos? Se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Toda essa sessão aí, que a gente leu, era o que eu faço com alguém que faz coisa errada comigo. Pá. Aí ele diz, se possível, tende paz com todos. Lembra de restituição? A gente não precisa abrir Lucas, não, é a história conhecida, é de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele cobrava imposto, e na hora de cobrar imposto, ele cobrava uma parte que pertencia a Roma, e parte que era para ficar para o bolso dele mesmo. E de repente Cristo entra na casa dele, ele é transformado. Aí ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais se eu roubei alguém. Ele tem condição, ele se arrependeu, e ele sabe que ele pecou contra Deus, Deus está o perdoando. Ele pecou contra um monte de gente que tinha feito coisas. Ele disse, eu vou lá e vou restituir aqueles que eu fiz alguma coisa errada. Sempre é possível fazer isso? Não. Às vezes tem gente que já morreu, e aí a pessoa fica, eu queria tanto pedir perdão para o meu pai, para a minha mãe, por aquilo que eu fiz. Não, você pediu perdão para Deus, está resolvido. Agora a pessoa está aí, então se depender de vós, faça pai. Então a restituição é algo que precisa acontecer no perdão, no relacionamento, e no Brasil a gente esquece muito disso. A pessoa bate no seu carro, você é cristão, você tem que fazer o que com ele? Perdoar. Isso, tem que perdoar. Você é um cristão, você bateu no carro do cara, você tem que perdoar. Mas e a restituição? Fica onde? Entende? Tem que ter restituição. Tem casos que não é possível? Tem casos que não é, você vai ver e vai ver realmente, não tem como. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço, porque é trabalhoso, é difícil, é humilhante do orgulho. Então esse é o processo para lidar melhor com o passado, porque senão a gente fica preso, né, a ele. Davi, manda a pergunta. Pastor, e quando a gente entende isso, entende que Cristo redimiu todas as coisas, a gente entende todas as situações do nosso passado, entende a graça de Deus, tem isso muito firmado na nossa mente e coração, só que mesmo assim a gente não fica em paz, o coração fica perturbado, a mente preocupada, e essas coisas ficam pairando sobre a cabeça. Como que deve proceder, mesmo quando depois de entender essas coisas? Sim. Óbvio que para nós o conhecimento não é só cognitivo, não é só informação. A gente não resolve coisas só dando informação para as pessoas. Deus não fez só isso, Deus se relaciona. Então existe um processo para ser trabalhado. Daí a ideia de um pastoreado mútuo, um discipulado, um aconselhamento bíblico, onde a pessoa procura e aí vai trabalhar junto com a pessoa para que isso vá caminhando. A gente faz um quadro que é muito importante. O que a pessoa, normalmente a gente esquece disso, mas a nossa vida é estruturada no que eu creio, no que eu penso, no que eu faço e aquilo que eu sinto. Normalmente a gente só quer mudar isso aqui, o que eu estou sentindo. Só que isso aqui vai ser uma consequência dessa sequência. É possível eu crer em algo e eu não estar pensando sobre aquilo certo. Eu declaro que eu creio em Deus que é amoroso, mas eu penso que eu não sou perdoado. Existe uma incoerência entre o que eu creio e o que eu penso. Preciso pegar a Bíblia com essa pessoa e mostrar isso para ela. Olha, a Bíblia diz isso. Então eu preciso pensar de acordo com o que eu creio. Agora eu preciso fazer. O que alguém faz sobre tal sentimento, sobre tal comportamento, alguém que crê dessa forma e pensa isso, ela faz o quê? Aí é a hora de começar a fazer, até intencionalmente. Tem um livro que o autor chama atenção para isso, eu acho que é interessante mesmo. Ele diz, a pessoa está lidando com orgulho, né? Pessoa orgulhosa e tal, intencionalmente faz atividades humilhantes. Vou lavar o banheiro lá da empresa onde eu trabalho, vou lavar o banheiro da igreja, não sei o que e tal. O autor, né, intencionalmente está fazendo algo para que ele se humilhe nesse processo. Então, o fazer é importante. Então, eu creio, eu penso, e aí eu começo a intencionalmente. E a gente não quer isso no início. É contra a nossa, porque a gente está acostumado com outra coisa que a gente faz. A pessoa diz, eu amo a Deus. Tá, então comece a ir na igreja nos domingos. Entende?
Eu quero ter uma vida com o Senhor. Começa aí. Mas é difícil. Mas senão você não vai ter a vida com Deus. Você quer ter a vida? Começa. Um domingo você não quer ir, no outro você já quer ir mais, no outro. Então a gente vai reabilitando. Aí o sentimento vai acontecer. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que a gente só quer ir quando a gente estiver alegre. Não, o processo foi primeiro, ele se autoeducou nesse processo. Ele creu sobre o que era a casa, ele pensou na casa, pensou no culto, pensou nas coisas espirituais, ele começou a ir, e aí daqui a pouco ele está sentindo grande alegria. E toda vez que a gente diz, vamos à casa do Senhor, ele diz, uau! Então é isso que a gente precisa, reeducar a nossa ideia, até sobre o passado. Irmãos, naturalmente que não dá tempo para a gente olhar mais José, mas José é um grande estudo de caso disso, tá? José é um personagem fantástico sobre isso. Não só José, os seus irmãos também, o seu pai. Jacó lidou muito mal com o passado, já tinha acontecido muita coisa na história, e Jacó ainda chorava José, preso lá. Mas Deus vai lidando com tudo isso. E a cena mais marcante é Deus coloca José diante do seu passado, lembra? José teve um filho e colocou o nome do filho de Manassés e de Efraim, o outro filho. Ele diz, porque o Senhor me fez esquecer o meu passado. Pronto, nunca mais acabou e tal. Está lá numa boa, Deus põe lá o cara na frente dele. E ele precisa reinterpretar o passado dele. E a frase marcante, ele vai dizer, vocês intentaram o mal, mas Deus redundou em bem. Por que é que eu estou aqui? Ele diz, para a conservação da vossa vida. O que José entendeu que é o pulo do gato? A minha vida não se explica a partir de mim mesmo. A minha vida se explica a partir daquilo que Deus está fazendo na história. Por que é que José teve que passar tudo o que passou? Para que o povo de Deus não fosse exterminado numa fome. Ele está dizendo, então gente, tranquilos quanto ao passado. Eu estou aqui para conservar vocês com vida. É isso que Deus fez. Entende, Val? Ele releu o passado, não com ele como fim em si mesmo. Mas o que isso redundou no plano de Deus? Redundou nisso. Esse é difícil, a gente sair de nós mesmos. Mas é o que Deus nos chama. Pararmos de ler a vida a partir de nós e lermos a vida a partir daquilo que Deus faz. E aquilo que Deus faz termina tudo bem, não é isso? Termina bem. O final da história a gente já sabe. Então, o nosso passado não vai determinar o futuro lá. O futuro Deus construiu e nós precisamos viver. Vamos orar? Ô Deus, obrigado porque o tempo é importante para o Senhor. O teu Filho se fez carne no tempo, viveu entre nós, redimiu a nossa história, para que nós pudéssemos ter um passado perdoado, um presente absolutamente seguros em Cristo e um futuro abençoado. Por isso, ó Deus, nos faça vivermos assim. Não nos deixe jamais sermos irresponsáveis em termos das atitudes bíblicas, mas não nos deixe jamais, ó Deus, ficarmos agarrados em coisas do sofrimento dessa vida, sem perceber que o Senhor está redimindo o mundo. Cada dia mais o Senhor há de trazer o teu grande reino que vai se manifestar no último dia. A história não caminha para um caos, a história caminha para a grande redenção do teu Filho. Mesmo que nesse mundo um caos precise surgir, mas o final vai redundar num mundo restaurado com os teus filhos. Por isso, ó Deus, nós cremos perfeitamente que a nossa história pessoal é de redenção. É de outrora éramos trevas, mas somos luzes. Estamos vivendo em direção à grande luz que é o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.